Bom, gente, esse vídeo é para esclarecer qualquer dúvida em relação ao cálculo de preparo de soluções, tá bom? Então, assim, eu vou fazer um cálculo aqui, tanto do HCl, né, que seria uma substância líquida, quanto de uma substância sólida, que é o hidróxido de sódio, tá? E eu vou ensinar como proceder o cálculo. Quando vocês forem analisar o roteiro e fazer o cálculo para preparar aquela solução, vocês vão se basear nesse vídeo, tá bom? Porque vai seguir a mesma lógica e seguindo isso que eu passar para vocês não tem erro. Então, primeiramente, né, a gente prepara as soluções para quê? Para determinar uma concentração exata, para que eu possa então analisar uma outra substância, né, um outro composto, e então conseguir determinar de forma exata, né, com maior exatidão, a quantidade daquele composto. Uma vez eu comentei com vocês, né, que na titulação ácido-base, quando nós temos a concentração exata, né, que é quando nós preparamos a solução, nós podemos determinar tanto o ácido quanto a base que está dentro de determinada substância. Então, por exemplo, se você vai fazer uma titulação, que é uma técnica que nós vamos aprender, mas que o início de todas as técnicas é o preparo de soluções, então a gente precisa ficar craque em preparar a solução, tá? Então eu consigo determinar a concentração de ácido em um vinho, a concentração de ácido no vinagre, né? E em outras substâncias também, mas para isso eu preciso do preparo de soluções. Então o que a gente vai fazer aqui? Então, primeiro nós vamos começar com o ácido clorídrico e depois com o hidróxido de sódio. Seguindo sempre esse mesmo raciocínio, vocês vão fazer qualquer solução. O que vocês precisam? A concentração que você quer preparar a solução. Nesse caso aqui, eu coloquei a concentração de 0,5 mol por litro. Você precisa da massa molar do composto, no caso do ácido clorídrico, que é 36,46 gramas por mol. Lembrando que eu expliquei para vocês, né, que a concentração é grama por mol, então para cada 36,46 gramas eu tenho 1 mol. E aqui também a gente vai precisar da densidade. Quando a gente for trabalhar com reagentes líquidos, nós vamos precisar da densidade. E por que isso? Porque a densidade vai me dizer a relação da massa com o volume. Lembrem sempre que só no caso da água, 1 grama equivale a 1 ml, mas cada substância tem a sua própria densidade. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai aplicar isso, como que a gente aplica a densidade, correto? Bom, gente, então agora nós vamos dar início ao cálculo. O cálculo ele é dividido em 4 etapas, né? Então nós vamos começar com a primeira etapa. Então a primeira etapa que a gente vai fazer é aplicando a fórmula, né, do número de mols. Por que eu coloquei a molaridade aqui? Para que vocês entendam que quando eu quero preparar uma solução 0,5 mol por litro, que no caso é o exercício que a gente vai fazer agora, eu posso aplicar na fórmula da molaridade para descobrir o número de mols. Por quê? Porque a molaridade é a minha concentração em mol por litro, correto? Então, o número de mols é em mol, né? E o volume da solução seria em litro. Então, eu consigo descobrir o número de mols utilizando a molaridade. E é o que a gente vai fazer. Então, nós temos a molaridade, que é 0,5 mol por litro. Eu quero preparar uma solução. Então, eu vou escrever aqui, ó, preparo de 100 ml da solução. Então, eu quero preparar 100 ml de solução, tá? Então, primeira coisa, eu preciso determinar o número de mols. Como que eu faço isso, né? Eu sei que a molaridade é o quê? O número de mols sobre o volume. A molaridade é quanto? É 0,5, que é quanto a gente vai utilizar aqui em cima, ó. 0,5. Então, 0,5 é a molaridade, correto? Você vai descobrir o número de mols, que é o que a gente quer descobrir, dividido, né? Dividido isso aqui pelo volume. E qual que é o valor do volume? É 1, porque é por litro, não é? Então, é 1 litro. Então, o número de mols vai ser o mesmo da minha concentração. Então, eu tenho 0,5
mols, correto? Bom, agora eu vou para o meu segundo passo. O meu segundo passo é o quê? Eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Número de mol, tá vendo aqui, ó? Número de mol é igual a massa pela massa molar. Lembrem sempre que a massa molar, cada substância tem a sua própria massa molar, correto? Bom, o número de mol nós temos, que é 0,5. Então, vamos aqui, ó. O número de mol nós temos 0,5. A massa é o que a gente quer descobrir. Lembrando que a massa é sempre em gramas. E a massa molar, a gente tem esse dado aqui, ó, é 36,46. Então, a gente coloca aqui, ó, 36,46. Vou até por aqui mais em cima, ó, pra ficar mais fácil de visualizar. Bom, ao fazer essa multiplicação, ó, aqui eu coloco 1, correto? Quando não tem nada, é aquela multiplicação cruzada. 1 vezes M é igual a M. 0,5 vezes 36,46 vai dar 18,23 gramas. Lembrando que a massa eu sempre vou ter ela em gramas. Agora, nós vamos para o nosso terceiro passo. Então, o terceiro passo vai ser o quê? Você já tem a quantidade em grama, só que você precisa transformar essa quantidade de grama em ml, em volume. Por que isso? Porque o ácido clorídrico é líquido, então você vai usar agora a fórmula da densidade. Eu sei que a densidade é a massa pelo volume. E a densidade nós temos ali, ó, 1,19. Então, aqui, vamos lá. 1,19 é igual a massa, nós temos também, ó, 18,23. Só que nós não temos o quê? O volume. Então, nós vamos achar o volume. Então, multiplique cruzado, né? Seguindo a mesma lógica, coloco 1. Então, nós vamos ter aqui 1,19V, correto? Igual a 18,23. E agora, o que eu vou fazer? O que tá multiplicando pelo V passa dividindo. Então, o meu V vai ser 18,23 dividido por 1,19. Isso daqui vai me fornecer o número de volume de 15,3 ml, correto? Então, esse volume aqui eu vou utilizar para quê? Para 1 litro. Pensando se eu tivesse um balão de 1 litro, né? Porém, nós estamos trabalhando para preparar uma solução de 100 ml, que é o que eu escrevi ali em cima. Então, esse 15,3 ml de ácido vai corresponder para 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml, tá? A continha vai ser sempre seguindo o mesmo conceito, tá? E eu quero uma solução de 100, eu não quero de 1000, só que eu quero a mesma concentração. Então, por esse motivo, nós vamos multiplicar cruzado. Então, nós vamos ter o que aqui? 1000x igual a 1530. Quanto que vai ser o valor do meu x? Aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho, ó. X vai ser 1530 dividido por 1000. 1530 dividido por 1000 vai dar 1,53 ml. Correto? 1,53 ml. Então, agora, nós vamos para o quarto passo, que é a pureza. Então, no passo anterior, nós determinamos o volume de ácido clorídrico, mas pensando se esse ácido fosse puro. Mas quando nós olhamos o frasco, nós vamos perceber que tem uma porcentagem. E nesse caso, esse ácido aqui, ele vai ter uma porcentagem de 37%. O que isso quer dizer? Que eu tenho 37 gramas de ácido para cada 100 gramas de solução. Então, vocês percebem que ele está diluído?
Então, por esse motivo, aquele volume vai ser relacionado a 37%. Por quê? Porque eu preciso de uma quantidade maior, por ele estar diluído, de ácido, né, do frasco, do que a quantidade que eu determinei. Então, a pureza eu só vou fazer em caso de reagentes líquidos, ok? Então, nós vamos lá, ó. 1,53 ml está para 37%. Eu quero 100%, então eu vou ter que ter um volume maior, correto? Então, o meu X, ele vai ser, quer dizer, 37x, né? 100 vezes 1,53 dá 153, onde o X vai ser 153 dividido por 37. Então, eu vou precisar de um volume de 4,13 ml para que eu tenha o meu ácido concentrado e eu consigo, então, preparar minha solução de 0,5 mol por litro. Eu espero que tenha ficado claro isso. Então, esse 37% quer dizer que eu tenho meu ácido diluído, então eu preciso de um volume maior. Então, a gente sempre vai olhar o rótulo para poder fazer o cálculo de pureza. Lembrando que esse cálculo de pureza é feito apenas em reagentes líquidos que eu não tenho 100% do meu reagente, tá? Então, quando o frasco tiver uma porcentagem, nós precisamos igualar o volume que nós achamos para essa porcentagem e só então determinar o volume em 100%. Se eu tivesse totalmente, no caso aqui, o ácido clorídrico. Então, assim, para ficar bem claro, né, nós precisamos desse volume que nós vamos usar a pipeta para preparar 100 ml de uma solução 0,5 mol por litro, correto? Então, dessa maneira, seguindo todos esses passos, que nós vamos conseguir determinar o volume de uma solução contendo ácido.